Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa semana, do emagrecimento definitivo em casa, de uma maneira saudável. E hoje o tema promete. Eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês que estão nos acompanhando ao longo dessa jornada, tanto nas lives matinais, nas lives noturnas. E espero que realmente toda a informação que eu tenho passado para vocês estão sendo úteis, e espero de coração que vocês comecem a colocar isso em prática, porque toda a informação que eu dou aqui já é o suficiente para você colocar em prática e já é o suficiente para você ter grandes transformações e mudanças. Vamos lá com o meu amigo Rodrigo, Vou chamar ele aqui. Esse celular, será que não está funcionando? Vai. Pronto. Às vezes. Boa noite a todos. Vamos lá. Tati, Fabi. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você, Rodrigão? Tudo ótimo, graças a Deus. O pessoal tá ouvindo bem? Perfeito. Hoje tá bom, hein, o som? Ah, legal, maravilha. Hoje você tá E alinhado aí, pessoal? na beca, né? Igual você, Igual eu, né? momento especial como esse. As pessoas, elas estão dando para nós aquilo que elas têm de mais precioso, que é o tempo delas. A gente tem que estar aqui realmente bem arrumado para estar na presença delas, porque esse momento aqui é uma honra para nós estar aqui com vocês, pessoal. Isso. A gente fica muito feliz, muito feliz. É, Gratidão mesmo. Gratidão. A gente que agradece, toda essa participação de todo mundo. A gente fica muito feliz. É como eu falei, as dicas, as pessoas não podem perder as dicas que a gente está dando aqui e já começar a colocar isso em prática já, né? Exatamente. O dia hoje foi super corrido aí, Rodrigão? Nosso Deus, bastante corrido, graças a Deus, né? Meu também As coisas super estão corrido, atendimento online, uma série aí de consultas, as pessoas procurando pra caramba e sempre questionando a questão aí, nossa, como eu tô engordando nessa quarentena, meu Deus, como é que realmente está difícil aí emagrecer. Então, bora ajudar esse povo aí, né? Bora ajudar esse povo. E tem mais, pessoal. E você falou um negócio interessante, né? Eu também tenho recebido algumas mensagens, no direct, assim, as pessoas já se querendo estar para a comunidade, pensando assim, meu Deus, quando que essa comunidade vai abrir novamente? Quando que vocês vão abrir novas turmas? Porque o pessoal já está assim, ansioso para receber o acompanhamento. Eu falo para vocês, pessoal, só de vocês estarem aqui, vocês já estão mais do que comprometidos e estarem com a gente está aqui realmente para ajudar vocês. É uma coisa assim, que a gente está fazendo realmente de muito coração e de muita satisfação. E o tema de hoje, né, Dr. Wesley, né? Como a gente tem falado, é um tema que vai realmente de encontro, né, a muitas coisas que as pessoas têm aprendido. Porque eu imagino que você deva ouvir com muita frequência, né, coisas como, meu Deus, já tentei de tudo e não consigo emagrecer nessa vida. Ou, meu Deus, eu tenho problemas de saúde, será que eu posso ou não posso fazer esse tal do jejum? Será que o jejum vai funcionar para mim? Será que não vai? Então, nessa jornada, né, a gente tem visto que para que a pessoa emagrecer definitivamente, para ela ativar essa cura interna, ela precisa tomar uma decisão simples. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. Então, pessoal, a gente faz um pedido para vocês que estão aqui agora. Primeira coisa, coloca a nossa hashtag, né? Hashtag jejum é vida, hashtag loucos por jejum. E já aproveita, né? Convida as pessoas para estarem aqui presentes nessa live, porque para nós é muito gratificante estar podendo falar para o máximo de gente, né? Quanto mais pessoas estiverem comprometidas nesse mesmo propósito, mais fácil vai ser para você chegar no seu destino. Mais fácil vai ser para você chegar até onde você quer. Se vai ser simples? Não. Mas realmente ter ajuda facilita muito esse processo. Então, vamos lá, Dr. Wesley. Perfeito, Rodrigo. Disse tudo, né? Então vamos começar. Vamos recapitular um pouquinho do que a gente falou hoje de manhã, né? A gente falou um pouquinho aí de 5 dicas, 5 maneiras que as pessoas podem realmente estar potencializando aí o emagrecimento. A gente falou aí da atividade física em jejum, de alimentos termogênicos. Aí a gente falou da questão da purificação do intestino. Então a gente deu super dicas, tá? Então para você que perdeu a live, saiba que essas lives não ficam salvas, né? A gente tem que reforçar isso. Todas as lives não ficam salvas, porque a gente quer as pessoas compromissadas, a gente quer as pessoas que estejam aqui envolvidas e as pessoas que estão aqui comprometidas com a gente. Como o Rodrigo disse no início da live,
o maior bem que a gente tem realmente é o tempo, né? E as pessoas estão disponibilizando o tempo e, sem dúvida nenhuma, a gente está aqui para responder à altura. A gente prepara todo o material científico, não só a parte científica, mas a gente também traz a minha rotina de médico do dia a dia, né? E todos os casos clínicos, todas uma realidade de que algo seja palpável e para você consiga se identificar. Nossa, que o Rodrigo falou, que o Wesley falou, nossa, se encaixa perfeitamente comigo. Nossa, e quantas mensagens que a gente recebe, né, Rodrigo? Poxa, aquela live com o Guilherme Caiô foi maravilhosa, a live com a Lu, a live com o Ribas, enfim, a live com a doutora Carla. Então as pessoas se identificam muito com isso e realmente isso é muito importante, né? As pessoas realmente estarem presentes, estarem realmente aqui e contribuindo, né? Vejo que tem muitas dúvidas aqui e sempre é um prazer estar tirando as dúvidas, mas muitas vezes a gente não consegue estar respondendo a todos porque é impossível a gente falar e ler as coisas ao mesmo tempo. É impossível. Exatamente, né? O que dá para fazer é quando um fala, eu leio e a gente vai vendo como é que é realmente todas essas questões aqui das dúvidas de vocês. Mas a gente pede muito comprometimento com vocês e realmente compartilhe essa live. Faça aí o maior número de pessoas, que atinja o maior número de pessoas. E quantas mais pessoas envolvidas, maior o número de pessoas realmente que vão ser transformadas. E amanhã, né, doutor Wesley, já antecipando para as pessoas que estão aqui presentes, amanhã de manhã a gente vai ter uma live especial também. Amanhã às 6h45, o tema vai ser Por que emagrecer com jejum? Ele ajuda a gente a economizar. Ou seja, né, nesse momento de quarentena. Quem não quer emagrecer, eu tenho certeza, quem pratica jejum economiza dinheiro. Quem já pratica, escreve aqui, ó. Eu economizei dinheiro com jejum, eu economizei dinheiro. Pode escrever isso sem dúvida nenhuma, né? Pode falar, pode falar, pode falar. Quem economiza dinheiro aqui pode falar, ó, eu economizei. Dá o depoimento, dá o relato para quem está começando, porque isso é muito importante. E a live da noite, na Torres, vai ser com uma convidada especial que você pode falar. Sim. A gente vai publicar, mas a live é com a Paulinha. Paulinha, minha sister, né? Participou comigo no reality show. E quem conhece a história dela é uma menina que, de fato, ela sempre teve um pouco de dificuldade nesse processo nesse efeito sanfona, né? Nesse efeito que todas as mulheres, todas não vou generalizar, mas uma boa parte das mulheres ou homens já conviveram com isso, né? E chegaram lá no objetivo, mas deslizaram, perderam o rumo, deslizaram e, consequentemente, voltaram a ganhar peso. Então, a gente vai trazer a história dela e a gente vai falar realmente o que, de fato, foi um papel fundamental, definidor, para que ela realmente emagrecesse, permanecesse magra e, sem dúvida nenhuma, ela tivesse saúde. Lógico que a gente preza pela saúde, emagrecimento saudável. Não é aquele emagrecimento que a pessoa fica com aspecto doente, né? Então a gente traz aqui, realmente vai trazer uma pessoa que vai dar um relato e vocês vão se identificar com ela. Maravilha, então. Então, vamos lá, doutor Wesley. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, e é uma pergunta assim que eu acho que vai ao encontro de muitas dúvidas, né, das pessoas, né? Por que as pessoas, às vezes, né, talvez se aqui tem alguém aqui presente, eu quero que vocês digam, se levanta a sua mão, se essa pergunta vai fazer sentido para você. Por que as pessoas, às vezes, atribuem ao tempo, né, ou seja, a idade que elas estão vivendo, ou seja, a genética, a falta de saúde que elas estão apresentando, ou até mesmo o sucesso ou o fracasso do seu emagrecimento definitivo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, Rodrigo. E eu quero começar com alguns conceitos, né? O primeiro deles, né, é que predisposição não é predestinação, né? Então eu quero que vocês captem isso, né? Predisposição não é uma predisposição, né? Ou seja, se você tem um parente que teve alguma doença, um pai, uma mãe, não necessariamente você vai desenvolver essa doença. Sim, você pode ter uma predisposição, mas o meio no qual você vive vai ser o fator que vai ser preponderante para você desenvolver essa doença. De falar de uma maneira muito simples. E existe um conceito que eu trago na minha vida, né?
aí já é um conceito científico, é questão da epigenética. Então, epigenética, quem nunca ouviu falar, é esse conceito. É uma disciplina da genética que estuda a ativação ou supressão gênica via o meio ambiente, estilo de vida e alimentação. Eu vou repetir para vocês. O que é epigenética? Quem nunca escutou essa questão da epigenética? Então, é uma subdisciplina da genética que estuda a ativação ou a supressão, ou seja, ativa ou silencia o gene via o meio ambiente, estilo de vida ou alimentação. O que eu quero dizer com isso, Rodrigo? O que as pessoas têm que entender, né? Que todo mundo tem o potencial de ter uma vida saudável. Isso, as pessoas têm que ter a mente clara. Todo mundo é capaz de ter um potencial de ser saudável. Envelhecer bem e ter longevidade. E também, não só isso, ter o potencial, né, de desenvolver doenças, cânceres, como coisas ruins. Então, a pessoa pode ter os dois lados, né? Ela pode ter o potencial de desenvolver as coisas ruins, como realmente envelhecer com saúde e sem doenças. Mas o que vai depender vai ser o meio, o seu estilo de vida, qual estímulo e informação que você está colocando no seu corpo, seja ela alimento, seja ela o seu sentimento ou os seus pensamentos. Pasme, pessoal, sentimentos e pensamentos, isso adoecem as pessoas. Eu falo isso com total propriedade porque as pessoas têm que ter esse pensamento, atendo muitas pessoas que vivem tristes, pessoas amarguradas, pessoas que são rancorosas, que desenvolvem patologias. Então, a medicina chinesa faz esse link, né? Eu vou falar isso mais para frente para vocês, mas já vou entrar nesse assunto da medicina chinesa, que faz bastante esse link. Mas eu quero que vocês entendam que não é só alimentação, não é só o seu estilo de vida, mas também a questão do que você pensa e do que você fala, o seu sentimento. Então, por exemplo, na medicina chinesa, as pessoas que têm muita raiva, as pessoas raivosas, né, elas podem desenvolver patologias no fígado. Pessoas que estão bastante tristes, isso tudo medicina chinesa, tá, pessoal? É uma medicina milenar, de 4.000 anos atrás, né? Não é uma medicina convencional que foi inventada agora, né? Então, pessoal, pessoas que estudam a medicina oriental, né, sabe do que eu estou te falando para vocês. Então, pessoas tristes podem desenvolver patologias pulmonares, pessoas angustiadas, patologia do estômago, mágoa, coração, medo, rins. Então, isso está relacionado à questão dos seus sentimentos com os órgãos que se pode ativar, né? Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês, pessoal, vocês não são refém da genética de vocês. Vocês são refém do meio, ou seja, do meio ambiente, do seu estilo de vida, do que você coloca dentro do seu corpo, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Por isso que é muito importante a maneira como você acorda, como você vai pensar e como você vai decorrer o seu dia em relação aos seus pensamentos. Tem pessoas que só reclamam da vida, pessoas que só pensam no lado negativo. Essas pessoas são propensas a desenvolver doenças. E não só isso também, né, Rodrigo? Entra num ciclo vicioso de reclamar, reclamar, reclamar. E, consequentemente, a pessoa já não se alimenta bem, não tem um estilo de vida saudável, com certeza ela vai ser refém ela vai ser propensa a desenvolver patologias e doenças. Então, esse conceito geral, eu quero que vocês entendam. Por favor, pessoal, é uma coisa que vocês têm que ter isso em mente. Se algum ente de vocês tem alguma patologia, não necessariamente você vai ser refém dela. O que vai ser, imagine uma arma, né? A pessoa que vai apertar o gatilho ali vai ser você, né? Por exemplo, se você tem uma predisposição a um câncer de pulmão, certo? Você tem uma predisposição ao câncer de pulmão. Você é fumante, você está apertando o gatilho diariamente. Se você tem uma predisposição
uma predisposição a alguma coisa relacionada ao fígado, né? Alguma patologia no fígado, você faz uso de álcool, sim, você vai ser refém disso. Se você tem genes para ser obeso, para ter o sobrepeso, você come carboidratos refinados, se alimenta super mal de açúcar, você está apertando o gatilho. Eu posso falar de minha prática, não da minha prática. Pasme, pessoal, eu fiz meu exame genético. E meu exame genético fala que eu tenho uma predisposição a desenvolver diabetes tipo 2. Quando eu li aquilo ali, eu falei assim, cara, será isso mesmo? Eu fiz o exame, um laboratório conceituado, tudo, e falou que eu tinha predisposição a ser diabético. Pô, eu sou um cara magro, mas é o estilo de vida do que eu levo. Eu pratico jejum, eu faço uma alimentação low carb, não como alimentação com alimentos inflamatórios, faço atividade física, ou seja, eu estou silenciando o meu gene. Eu estou falando, ó, você não vai desenvolver essa patologia. Então, realmente, eu quero que vocês entendam esse conceito e realmente saibam que não é só alimentação, é o estilo de vida, do que você pensa, do que você fala. E, Rodrigo, você é um expert aí nessa questão de pensamentos, sentimentos, você é um cara que fala melhor do que eu nesse assunto. E pessoal, assim, uma coisa que o Dr. Wesley falou, e eu comecei a até ler um comentário aqui, e aí eu tive essa reflexão aqui agora, né? Eu nem tinha parado para pensar nisso. E olha que interessante, né? O doutor falou assim, olha, os sentimentos, essa analogia que ele falou da arma fantástica, né? Isso aí acho que é a melhor coisa. É como se a nossa genética fosse realmente uma arma apontada na cabeça, mas aquilo que vai apertar o gatilho são realmente é o ambiente que a gente vive, né? O nosso meio externo. Se a gente, como o Paulo falou assim, se manter essa arma distante, né? Essa arma ela não vai nos afetar. E olha que coisa interessante, fala assim, olha, é um princípio cristão. E se a gente for ver realmente na Bíblia, né? Olha que interessante, a Bíblia fala assim, amai o próximo como a ti mesmo. Tem uma questão assim, muito interessante, né, sobre o amor. Teve um médico, eu esqueci o nome dele aqui agora, talvez se você lembrar, doutor Wesley, lá dos Estados Unidos, um médico extremamente conceituado, e ele realmente estudava, né, sobre a importância e a influência dos nossos sentimentos dentro da nossa saúde. E ele disse que teve uma vez, quando ele foi até um evento, uma das pessoas de maior energia, de maior coisa de bondade que ele viu foi Madre Teresa. Então, no Congresso da Paz, né? Ele falou que quando ele chegou no local, assim, quando ela estava lá, todo mundo que estava no local sentia algo muito bom, sentia algo assim diferente. Então, realmente, pessoal, quando a gente tem realmente um propósito, coloca ali uma coisa assim, um sentimento, uma bondade, realmente o nosso corpo ele começa a atuar de uma maneira diferente, né? Então tem alguns casos, relatos que existem que falam sobre isso. E a gente pensa, mas doutor, mas por que a gente às vezes não ouve falar sobre isso? E até interessante, doutor, porque você mesmo, né? Se a gente coloca assim como médico, né? Até mesmo você, quando você tinha saído da faculdade, não foi uma coisa que você tinha conhecido. Você viu muitos pacientes, muitos casos do Hospital Biocor de pessoas, né? Exatamente, nunca... desculpa, Rodrigo, pode falar. Pode falar? Não, é isso mesmo, pode completar. Exatamente, eu não atrelava sentimentos a isso. Né? Não atrelava, e não só isso, achava que a pessoa era refém da genética dela e ela estava afadada a isso. Ela carregava esse peso, né? É como se fosse um fardo que a pessoa leva o resto da vida e ela não é por aí, né? Não é por aí, né, Rodrigo? Então, não é. E esse pensamento, essa virada de chave, né, veio muito com o estudo da epigenética, que é um conceito novo, né? Novo assim, 2008 para cá, talvez, posso estar enganado, mas é um conceito novo que, a partir do momento que os médicos têm o conhecimento disso, né, ele consegue silenciar boa parte das doenças da modernidade. Câncer, consegue silenciar tudo que está relacionado à resistência insulínica, né, hipertensão, diabetes, a obesidade. Então, o médico que consegue trabalhar e ter essa visão, sem dúvida nenhuma, ele não vai ser uma pessoa que vai ser mais um prescritor de remédio, né? Ele vai ser um doutrinador da pessoa do estilo de vida. É isso que a gente tenta passar para as pessoas, ser um gestor da saúde da vida da pessoa. É exatamente, o que eu faço. exatamente. Eu faço. Lá no meu consultório, no dia a dia, eu sou um gestor da saúde da pessoa. A pessoa chega lá, eu vou abordando todos os aspectos do estilo de vida dela e vou passando item por item e vendo quais que são os pontos que ela pode desenvolver e o que é de fato que ela tem que pensar. Abordo até a parte de pensamentos, sentimentos, porque isso tudo faz parte.
né? Exatamente. Isso aí realmente é fundamental. E é interessante, né, que às vezes algumas pessoas podem pensar, né, e é um assunto depois que eu queria fazer uma pergunta, e as pessoas assim, talvez tenham pessoas aqui com hipotireoidismo, talvez tenham pessoas aqui com diabetes tipo 2, talvez tenham pessoas aqui com hipertensão, colesterol alto, diversos problemas de saúde, como o Luiz Alares falou, já tentaram de tudo e realmente não conseguiram emagrecer, não conseguiram chegar até o objetivo dela, realizar o sonho dela de ter a vida que ela merece, ser a melhor versão. E é interessante como que nós temos visto, né, doutor Ezio, o oposto ocorrendo na nossa comunidade. Pessoas, né, que já tinham tentado de tudo e tendo uma vida transformada. Pessoas que tipo, assim, não tinham apoio e começaram a ver que é possível chegar no objetivo delas. Mas assim, da parte científica, antes até mesmo a gente abordar sobre esses casos, né, eu lembro que logo na primeira live ou na segunda live que nós realizamos, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre esses pilares que a gente passa dentro da comunidade, pessoas que realmente, às vezes não tinham consciência, elas começam a fazer o jejum, elas começam a entrar nessa jornada para uma vida mais saudável e o corpo ele começa a se curar. Porque, pessoal, se vocês forem parar para observar, não existe nenhum sistema que vai curar uma doença. Nenhum sistema vai curar uma doença. Não existe, até assim, o doutor S aqui, como ele falou, gestor da saúde. Não é ele que vai chegar para você e vai curar a sua doença, não. Mas ele vai ensinar para o seu corpo, né, ensinar para você o que você precisa fazer para o seu corpo ele promover, ele ativar essa cura interna. Porque quando você corta o dedo, né, doutor? Você cortou o dedo, você tomou um remédio, você pode até aliviar a dor, mas o que vai realmente cicatrizar aquela ferida vai ser o seu próprio corpo. Nós temos tudo que nós precisamos para realmente ser saudáveis, para viver uma vida de longevidade, para viver mais feliz, para ter uma autoestima. Quantas pessoas estão aqui presentes nessa live? E eu quero que você coloque isso aqui, um hashtag aqui, que antes de começar o jejum viviam sem ali uma felicidade, viviam tristes, viviam cansados, viviam realmente fadigados, viviam ali sem autoestima e depois que fizeram o jejum podem dizer pra gente que jejum é vida, que jejum libertou vocês, que jejum realmente trouxe um significado diferente. Comenta aqui. E aí, doutor, agora fala um pouquinho, né? Como que a gente realmente pode mudar essa nossa realidade? Como que a gente pode transformar essa realidade? Perfeito. Por isso que a gente bate muito nessa tecla do jejum consciente, do jejum, né? Desintoxicante e da alimentação saudável, né? O jejum nada mais é do que esse grande orquestrador, um engenheiro, né? Você ativa, né, um médico interno dentro de você. E não só isso também, a questão da alimentação. O pai da medicina moderna, Hipócrates, fala que seu alimento seja seu medicamento, né? Olha só como é poderoso isso, jejum atrelado com alimentação saudável. Quantas vezes a gente bate nessa tecla aqui? Não é de hoje, né? Não é de hoje. E é triste, é muito triste, né? Quando a gente vê que os médicos que são formados, os médicos que saem realmente da faculdade, eles têm poucos conhecimentos a respeito de um estilo de vida, né? Ou pouco conhecimento a respeito de uma alimentação saudável. Ainda bem que tem os nutricionistas, né? Existem os profissionais que favorecem e nos ajudam nisso também. Mas acho que a pessoa, por si só, como você mesmo disse, Rodrigo, eu sou o gestor, né, da saúde da pessoa. Mas a pessoa, ela tem que ter a responsabilidade. Ela tem que executar. Exatamente. Ela não adianta ela pegar todas essas informações aqui que a gente dá nas lives, em todos os conceitos aqui, e ela não fazer o mínimo, né? Ah, não. Aí envolve tudo que o Guilherme Caio falou das crenças lá atrás, que a pessoa está remoendo aquilo lá. Existe uma crença do jejum, existe aquela questão da indústria alimentícia que nos engana, que realmente... Exatamente. Aí são assuntos que, de fato, todos esses assuntos vão nos desviando do que a gente não consegue ter um caminho definitivo, né? E o que a gente quer mostrar para vocês é um caminho definitivo. E a pergunta é, né, Rodrigo, qual é o primeiro passo, não é isso? Qual é o... Exatamente, né? Por que o jejum, né? A gente poderia falar assim para as pessoas, né? Porque tem muita gente nova aqui, alguns benefícios do jejum intermitente para a saúde, algumas doenças, né, doutor? Que o jejum ele previne, ele combate. Acho que é bem legal para as pessoas saberem disso, porque às vezes elas pensam assim, ah, meu Deus, o jejum. O que é o jejum propriamente disso, né? As pessoas pensam ainda que jejum é passar fome, né? Que o jejum é ficar só sem comer. Mas fala para a pessoa os benefícios do jejum para a saúde delas, quando feito da maneira correta. Porque a gente vê, né, pessoal,
e isso é o do tema de amanhã, né? Que por que você realmente fazer jejum da maneira certa vai fazer você economizar? Porque você pode economizar, você pode ter ali uma saúde e fazer o seu corpo ativar. Então, fala para as pessoas, doutor, quais são os benefícios do jejum quando realizado da maneira correta, quando realizado ali com realmente um acompanhamento, quando realizado ali de uma maneira que realmente a pessoa possa seguir e possa ver os benefícios nessa jornada. Perfeito, Rodrigo. As patologias que eu até denomino as doenças da modernidade, né? Então, as doenças que são as mais prevalentes hoje. Doenças cardiovasculares, né? Todas, infarto, hipertensão, AVC, você consegue prevenir porque realmente boa parte dessas doenças estão relacionadas com a resistência insulínica. Outras patologias associadas com a resistência insulínica, a diabetes tipo 2. As pessoas mal sabem que a diabetes tipo 2 é uma doença que é ocasionada por erro alimentar, não é genética, né? Doenças autoimunes também você consegue prevenir com jejum intermitente. A gente tem um caso brilhante na nossa comunidade de uma pessoa que ela tem espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune, que em 28 dias ela conseguiu diminuir realmente 80% das dores dela, né? Então, olha como é importante isso, né? Então, doenças autoimunes, câncer, pessoal, você consegue de fato, né? Você está prevenido boa parte, porque a gente sabe que boa parte do câncer está relacionado, lógico, com boa parte com o estilo de vida. Talvez o seu médico não vá te falar isso, né? Mas o estilo de vida realmente fatores, são gatilhos, né? Não só álcool, não só cigarro, poluição, agrotóxico, uma série de coisas. Mas o que você come também tem um peso muito grande em relação a câncer. Então, todas essas patologias que estão aí, todas essas patologias são realmente, você consegue prevenir com jejum intermitente. Então, pessoal, Exato. Você não é refém da sua genética, você é refém do seu estilo de vida. Se você consegue ativar, de fato, esse médico interno seu, o seu corpo já estará preparado, você, sem dúvida, vai conseguir prevenir essas patologias e não desenvolver. Você vai simplesmente silenciar todos esses genes. É uma das maneiras. Que é o jejum. Mas a alimentação também. Como assim? Exato. Por exemplo, vamos lá. Câncer de mama, né? Tem estudos que mostram que você consumir brócolis, brassicas, couve-flor, couve de Bruxelas, você consegue silenciar o gene do câncer de mama. Porque pede pro Átila parar de andar aí, deixa o Átila aí, que barulho é esse? Tá ali na geladeira ali. Quem tá vendo? É o Átila ou é o Átila. É o Átila? Pô, Átila, para de mexer na geladeira 10 horas da noite, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí, fala aí com ele. Aí, então, pessoal, então a gente falou do jejum e tem alimentos que, de fato, podem te silenciar o seu gene. Tem estudos mostrando isso através da epigenética. Então, por exemplo, pessoas que têm predisposição ao câncer de mama, as pessoas podem silenciar esse gene, podem, tá? Uma das maneiras é consumir alimentos ricos em brócolis, repolho, couve de Bruxelas, ou seja, o que tem nessas brássicas aí? Tem uma substância chamada nutraceu, chamado indol 3-carbinol. O indol 3-carbinol, ele vai lá e silencia seu gene. Pode ter vários estudos mostrando isso, né? O indol 3-carbinol é um exemplo clássico de que algo pode silenciar o seu gene para você não predispor à doença. Outra coisa, a gente sabe que o licopeno, né? O licopeno é importantíssimo para a saúde da próstata, para a hiperplasia da próstata, para uma série de coisas. Então, pessoas que consomem mais tomate, que é rico em licopeno, têm uma saúde, homens têm menos predisposição a desenvolver câncer na próstata. Ou seja, a gente sabe que o jejum atrelado com alimentação saudável, com alguns tipos específicos de alguns alimentos, que tem alguns nutracêuticos específicos voltados, e várias coisas que a gente pode estar falando aqui. Por exemplo, resveratrol é um nutracêutico, a curcumina,
vários e vários alimentos ricos em antioxidantes e são anti-inflamatórios naturais que vão auxiliar aí na sua saúde como um todo. Ó, e olha que bacana, né? Teve uma. Enquanto você estava falando, eu vou fazer uma complementação legal, mas não podia deixar de ler um depoimento aqui, quando a gente ia falando. Olha só, a Valéria Eugênia, a Eugênia, né? Até uma aluna nossa, ela falou assim: eu tinha uma ansiedade, enxaqueca, que todo final de semana eu ia parar no hospital, mas está com 7 meses que estou dentro do milagre, estou com 7 meses dentro do milagre de jejum. E para mim, o jejum evita saiu de plano. Nunca mais precisou ir para o hospital e nunca mais enfrentou esse problema, né? E, pessoal, uma coisa que a gente vem falando, né? A gente verdade, mudei meu estilo de vida e está dando super certo, né? O que a gente vem mostrando, e olha que coisa interessante, alguém que já parou para pensar que o que você coloca no seu garfo, ele é o remédio mais poderoso, né? Para poder prevenir qualquer coisa. Assim, é o remédio mais poderoso que existe, aquilo que você coloca na ponta do seu garfo. Perfeito. E eu lembro de uma... Rodrigo, só complementar. Pode? E uma outra frase que eu utilizo muito, e boas partes das pessoas vão se identificar. Você tem essa analogia legal do garfo, né, do remédio, tudo, mas também tem um lado oposto, né? A pessoa também cava a própria cova com garfo e faca, né? Então, é o que eu disse. A pessoa, ela é, de fato, a pessoa que vai ser responsável pela saúde dela. Não sou eu, não é o Rodrigo que está falando, você deve comer isso. Não, sim, existe um marketing apelativo por trás de algumas coisas, algumas propagandas, né, enganosas, uma série de coisas que faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Mas a gente tem que ter consciência de que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Complementa, Rodrigo. Duas coisas. Você falou um ponto aqui interessante, eu lembro um vídeo, né, que eu assisti de uma mulher que era CEO, né, de uma indústria farmacêutica, e ela justamente abordando sobre isso. Ela falou que ela deixou quis parar de trabalhar lá porque ela não aguentava mais. Por exemplo, quando eles faziam a propaganda, depressão, né? Tudo eles davam remédio de ansiolítico, remédio para questão de depressão, porque a pessoa está com estresse, então toma um remédio aqui para você se acalmar. Você está com outro problema, né? Toma aqui um outro remédio para isso. Como existem interesses, né? Sendo que, olha que interessante, pessoal, quando a gente está falando aqui de como a gente superar esse obstáculo, né? Como a gente poder estar realmente equipando o nosso corpo com verdadeiras, como pode dizer assim, verdadeiras armaduras, né, para as nossas células, né, de uma maneira que a gente possa estar ali nos protegendo das doenças, prevenindo doenças, é só vocês olharem para a natureza. Só vocês olharem para a natureza. Olha que coisa interessante. Se você olhar para o arco-íris, né, tem lá as cores do arco-íris, né? E isso não é um acaso, né? Se você olhar para a natureza, para os alimentos, cada alimento tem sua cor específica. Cada alimento com aquela cor específica, o vermelho, o branco, o amarelo, o roxo, o laranja, ele tem uma informação. Ele tem um porquê também daquilo ali. É claro que nem todos talvez vão seguir a regra, mas a grande maioria, por exemplo, alimentos de coloração vermelha, alimentos naturais, né, naturais, são excelentes para o coração. Por exemplo, alimentos ali com brancos, né, são excelentes ali para a imunidade. Alimentos amarelos, né, excelente para a pele. Alimentos verdes, né, excelente para a limpeza do corpo, como o próprio detox, rico em fibras, né. O limão, que depois é interessante a gente falar sobre o poder do limão em jejum, né, para a questão de gastrite, questão de refluxo, como que o alimento ele pode gerar uma informação de cura para o seu corpo. Laranja, né, como a própria laranja, enfim, mamão e tudo mais, para combater as inflamações do próprio corpo. O roxo, né, são alimentos antioxidantes, né, como você mesmo pontuou, alimentos que previnem o câncer. Então, olha que coisas fantásticas que a natureza está disposta para a gente, está ali para a gente. Tá ali, olha, a natureza é muito sábia, né? Perfeito, Rodrigo. Só complementando, que eu estava falando de fato das propagandas. Quem nunca assistiu a propaganda daquela margarina, da família linda, da família toda feliz ali, margarina Becel, que falei aqui o nome, enfim. Pessoal, não tem coisa mais venenosa do que margarina, né? Não tem coisa... Se você deixa a margarina na natureza, pegando o ponto aí, não chega nenhum bicho ali perto para consumir aquilo ali, né? Então, olha só que a gente tem que ficar muito atento a essa questão das propagandas, né? Como elas nos induzem, né? E para não ter erro, realmente, é como o Rodrigo disse. Olha como é que a natureza nos traz informações lindas, né? Por isso que a gente sempre fala, quanto mais colorido for o seu prato, melhor é. Né? Quanto mais vivo for, melhor é para a sua saúde, que realmente você está ali colocando vitaminas, minerais,
nutracêuticos que vão silenciar o seu gene para algum tipo de patologia que você pode vir a desenvolver. Por isso da importância da gente sempre associar essas duas coisas. E a gente bate muito nessa tecla do jejum com alimentação saudável. O jejum é um médico interno, alimentação saudável. O pai da medicina já dizia que o seu alimento seja seu medicamento exatamente isso, que seu alimento seja seu medicamento. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pegar esses conceitos que muitas vezes a gente perdeu ao longo do tempo e trazer para a atualidade. Assim, e como que as pessoas estão falando aqui, olha, a gente está vendo, olha quantas pessoas falando, olha, jejum, comecei a jejuar e curou a minha gastrite. Tirei ali esses alimentos e comecei a realmente ter uma hábito de vida melhor. Como que as pessoas pensam? E assim, pessoal, às vezes pensam, mas por que eu nunca ouvi falar isso antes? E realmente, informações como essas, a gente só está dando aqui para vocês por um motivo muito claro, pessoal, por um motivo muito claro. Porque, primeiro, as lives não ficam gravadas. Então, assim, a gente pode falar, é o momento que a gente tirou para vocês. Então, a gente realmente fala aqui, às vezes até brinca, né? Pode, a hashtag o doutor falou o nome, né? Ele falou aqui, ficou todo sem graça. Então, assim... Então, assim... Saiu aqui sem... Saiu, né? É bom pro coração, então, assim, pelo contrário, te infarta mais aquilo ali. Exatamente. E a gente realmente tem, assim, locais, pessoal, e é por isso que a gente é bom estar em contato, é bom a gente estar realmente em grupo, porque aqui a gente pode ter informações. E é por isso que às vezes é tão importante, pessoal, vocês terem orientação. Porque às vezes a gente começa a fazer uma coisa, acha que está fazendo correto, mas na verdade não. A manteiga pode, né? Aí você tem uma questão da manteiga ghee, porque a manteiga já também é natural, já tem uma série de outras coisas. Só um spoilerzinho, a manteiga ghee ela é rica em butirato, ajuda na prevenção, olha aí, ó, de câncer de colo câncer coloretal. Olha aí, manteiga ghee é rica em butirato, butirato ajuda na prevenção de colo retal. Olha aí, é uma coisa que vai prevenir, é um alimento, uma coisa saudável, manteiga ghee. Por exemplo, kombucha, o pessoal está falando aqui, kombucha é um super alimento. Então, pessoas que consomem kombucha, ou seja, ajudam no equilíbrio da flora intestinal, ou seja, protege essa flora intestinal, não deixa que exista realmente o desequilíbrio entre a flora ruim e a flora boa, ou seja, deixa o seu microbioma saudável, consequentemente, você está prevenindo contra o quê? Contra principalmente a obesidade, porque realmente você está deixando o seu intestino saudável. Não só isso também, está te ajudando nas doenças autoimunes. Lógico que não é só isso, não adianta você tomar litros de kombucha e comer alimentos ricos em carboidratos. Não, pessoal, é o conceito como um todo. Não dá para falar que é só o kombucha vai emagrecer. Não, é uma coisa que favorece nesse processo. Da mesma maneira que eu falei da manteiga ghee, que a pessoa que consome manteiga ghee, não é que ela vai estar salva para o resto da vida do câncer coloretal, não. Se a pessoa fumar, sem dúvida nenhuma. Mas assim, você está alinhado com o todo, né? Você realmente abrir o olho e já não tem que pensar de saber o que é ser saudável. É o que eu tento ensinar para todos os meus pacientes. É o que eu falo para o Rodrigo, eu tenho certeza que o Rodrigo já é uma pessoa que abre o olho e já sabe que não precisa pensar para ser saudável, né? É o que eu tento passar, e todas as nossas alunas, as pessoas que passam pela nossa comunidade, a gente tenta passar esses conceitos para que eles consigam caminhar com as próprias pernas e consigam ter realmente saúde, envelhecer com saúde, envelhecer sem dúvida, sem precisar de tomar medicações, né? E o que a gente tem visto, né, pessoal? Compartilhando realmente com vocês coisas que realmente a gente fala assim, por que é milagre de jejum? Porque às vezes parece que o que a ciência talvez não explique, que as pessoas às vezes não compreendem, as coisas acontecem, né? Por exemplo, teve a Eva, né? Você lembra do caso da Eva, doutor? Foi muito interessante, né? Ela proporcionou o jejum de gratidão na vida dela e ela era uma pessoa que estava realmente assim, bastante sobrepeso. E aí, quando ela fez o jejum, quando ela colocou ali o propósito dela, o propósito de gratidão, o propósito de estar se elevando e recebendo todo aquele apoio, todo aquele grupo, né? Foi impressionante. Em 28 dias ela emagreceu, foi quase 15 quilos, né? Mais ou menos, salvo me engano. E ela se libertou, pessoal, de vários medicamentos.
A gente vai ter oportunidade, talvez não nessa semana, a gente vai entrar em contato com ela, ver se ela dá o depoimento dela na semana que vem. Né? Ela é muito tímida, mas assim, é um amor de pessoa, e ela falar sobre essa libertação dos medicamentos que ela teve e como que foi importante esse processo. A gente teve também, né, igual a pessoa fala sobre tireoide, né, pessoas que tinham hipotireoidismo, a própria doutora Carla, né, que falou sobre isso no sábado, que o jejum ele melhorou justamente. Eu, que estava extremamente sobrepeso, já tinha tentado de tudo que vocês pudessem imaginar. Pessoal, no início do ano passado estava com 108 quilos, estava com 108 quilos. Quando eu comecei a fazer o jejum, em coisa de 6, 7 meses, eu já eliminei, assim, fui de 108 para 78, mais ou menos, 78, 80 quilos, eu tenho 1,86 m. Então o jejum ele vai realmente fazendo todo o milagre. E é muito interessante, é que quando você aprende, quando você coloca em prática, as pessoas ao redor de vocês, elas começam a perguntar, meu Deus, o que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? Você está mais animado, você está mais disposto, você está mais alegre, você está radiando mais. Quem se identificar pode falar, a pele melhora, o cabelo melhora, a pessoa fica com mais alegria e as pessoas elas começam também a ser contagiadas. Elas também começam a querer fazer parte desse movimento, porque é uma jornada, pessoal. Quantas vezes a gente às vezes, está descendo e numa ladeira abaixo sem perceber? Porque, às vezes, adoecer é exatamente assim. Adoecer é muito fácil. Adoecer é uma ladeira que você vai descendo, seu corpo ele vai despecando. Perfeito. Os seus níveis hormonais, eles só vão caindo. E isso é fácil, isso é fácil. A gente vai vendo. Só que quando você chega num ponto e você fala assim, meu Deus, eu preciso fazer agora o caminho de volta. Eu preciso voltar para o meu equilíbrio. O início não vai ser fácil. A gente não está aqui para mentir para vocês. Inclusive, se tiver pessoas achando que vai ser uma coisa muito fácil, não vai. Então a gente não está aqui para mentir. Mas a gente pode dizer para vocês o seguinte, aquelas pessoas que estão comprometidas, vai valer a pena. Vai valer a pena demais todo o sacrifício que você fizer, tudo aquilo que você colocar em prática, o seu corpo ele vai fazer o trabalho mais difícil, o seu corpo ele vai se recuperar, mas você precisa ajudar ele. Porque quando você fizer isso, é como a gente falou no início, né, da live, a cura interna vai acontecer. E aí é claro, né, pessoal, que a gente pode sentir alguns efeitos colaterais pertinentes. Mas são efeitos de cura, doutor Wesley. Uma dor de cabeça. Mas é o quê? O corpo está se limpando, né? Está se desintoxicando. As pessoas que tinham dor ali, vômito, sono, como você falou, pode ter uma dor ali. Mas aonde você tiver essas sensações, nos 10 primeiros dias, não é mais do que isso. É sinal que o seu corpo está se purificando. No local que você sentir algo, pode ter certeza, o seu corpo está se purificando nessa crise de saúde. E a gente está aqui realmente para ensinar para vocês, está aqui para trazer vocês para mais próximo da gente, porque a gente realmente ama ensinar. E a gente quer te fazer mais uma pergunta, doutor, mas para a gente estar podendo assim, evoluir nesse tempo está muito bacana. As pessoas estão interagindo bem aqui, perguntando, tem persistência, foco, a interação aqui é bacana. O pessoal perguntou o que é kombucha. Kombucha é uma bebida fermentada, rica em probióticos, leveduras, que vão aí ser fundamentais para a saúde do seu intestino, né, para o seu microbioma equilibrado. Então, é uma das coisas que favorece no emagrecimento, né? Então, estou vendo aqui que eu sei que muitas vezes a gente repete alguns conceitos aqui, mas é para vocês reforçarem, né, a importância de vocês colocarem isso, né, vocês darem o primeiro passo, né? E a questão da epigenética, eu acho que não existe uma melhor maneira de explicar para vocês. Existe um exemplo da borboleta. Não sei se você já viu aquele exemplo, né? Existe não conheço. A larva, o casulo e a borboleta, né? É tudo um inseto, né? É um inseto, é o mesmo gene ali. Casulo, tem a larva e a borboleta, né? O que vai diferenciar de um para o outro é o meio no qual ele vive, né? Então, é da mesma maneira o nosso corpo. Essa é uma metamorfose que o corpo faz ali, né? Entre casulo, larva e borboleta. É o mesmo inseto, é o mesmo gene para tudo. Mas o que vai diferenciar realmente é isso, vai ser o meio no qual ela vive e como realmente ela vai desenvolver, né? Como é que essa metamorfose vai acontecer? O nosso corpo é exatamente isso. A gente ensina para vocês a ter um terreno biológico saudável. Escuta esse conceito, terreno biológico, ou seja, um corpo saudável. A gente quer que vocês tenham um corpo saudável, um terreno biológico. Agora, não adianta nada vocês cada dia se intoxicarem. Como o Guilherme disse, são os pequenos detalhes, são os detalhes. Um dia um bombom, um dia um refrigerante. Não, final de semana é isso, final de semana é uma cerveja, não sei o quê. São os pequenos, né? Ele não falou detalhes, ele falou
permissões, o que ele falou mesmo? Ele falou detalhes. São, na verdade, detalhes mesmo, são os detalhes. São né? os detalhes que fazem essa diferença, né? Então, a gente quer realmente que vocês tenham um terreno biológico saudável, né? E uma das maneiras de vocês terem o terreno biológico, cansamos de falar aqui a questão da alimentação e também a questão do jejum. Vamos lá, Rodrigo, tem alguma dúvida, umas perguntas específicas Então, a respeito disso? Isso, inclusive, doutor Wesley, nesse momento que a gente está vendo aqui agora, né, talvez as pessoas possam perguntar, mas meu Deus, e a imunidade, né? Como é que é a questão da imunidade nesse processo todo, né? E aí fala um pouquinho sobre isso, né? Como que a alimentação saudável, como que o jejum ele pode contribuir para o corpo, né, prevenir doenças, porque é aquilo que a gente falou, né? Aquilo que está acontecendo que vem de fora, né? Ele só vai ter um impacto na nossa vida se aqui dentro estiver desregulado. Mas fala sobre isso um pouquinho para as pessoas, que eu acho que eu vi várias pessoas perguntando sobre isso. A imunidade do jejum, né? Acho que primeiro Exato. que as pessoas terem noção, tem algumas coisas específicas que roubam a imunidade, né? E é muito comum você não só roubar a imunidade, mas a energia. Você pergunta para a pessoa, como é que está a sua energia? Ah, minha energia está de 0 a 10. Me fale de escala, de 0 a 10. Ah, minha energia está 2, minha energia está 3, minha energia está extremamente baixa. Aí você faz o investigatório do que ela consome. A alimentação dela é rica em açúcar e coisas industrializadas. Aí qual que é a informação, né? Qual que é a informação que você está colocando para dentro do seu corpo, né? É que você está colocando química, aditivos, conservantes, nada que tem nutrientes. Como é que o seu corpo vai ser capaz de fazer as reações biológicas ali, se ele depende de magnésio, se ele depende de potássio, se ele depende de uma série de coisas, ele depende de zinco, depende de minerais, de nutracêuticos propriamente, de vitaminas propriamente dito. Se você consome esses alimentos ricos em coisas nem alimentos, produtos alimentícios, você só está dando informação incorreta para o seu corpo. Pelo contrário, você não está fornecendo os nutrientes capazes de ele fazer as reações biológicas para você ter saúde. Consequentemente, o seu corpo vai responder de maneira negativa. Ou você vai ter cansaço, a sua imunidade vai cair, porque você não está nutrindo corretamente o seu corpo. Então, qual que é a melhor maneira de você ter uma imunidade saudável? Óbvio, né? Primeiro é se alimentando bem. Como o Rodrigo disse, comer o mais colorido possível, os alimentos que são mais ricos aí, em mais colorido, mais vermelho, enfim, cada um tem a sua propriedade ali, né? Exatamente. E não só isso também, né? Uma boa prática para realmente aumentar a sua imunidade é o jejum. Por incrível que pareça, as pessoas imaginam que o jejum vai deixar realmente você fraco ou baixar a sua imunidade. Não. Lembre-se que o jejum vai fazer uma varredura, o jejum vai fazer algo poderoso no processo de estimular suas células de defesas. E não só isso também, né? Lembre-se que ele vai desintoxicar o seu corpo. Se ele desintoxica seu corpo, realmente vai ser favorável para você ter uma imunidade boa. Lógico que a gente pode falar de outras coisas aqui que fortalecem a imunidade. Para mim, também uma das coisas fundamentais é uma boa noite de sono. Um sono reparador. Com certeza. Aquele sono que você acorda no dia seguinte e está realmente disposto. Então, você atrela uma boa noite de sono, faz um jejum sendo orientado, quebra ele da maneira correta, sem dúvida nenhuma você vai ter uma imunidade extremamente. Pegar um solzinho também é uma coisa fundamental para aumentar a imunidade, porque você está convertendo mais ali a sua vitamina D, né? Então, vitamina D está intimamente ligada com a imunidade. Exatamente. E quando a gente fala sobre isso, né, doutor, é interessante que as pessoas elas têm uma visão completamente equivocada. E, pessoal, é o que eu quero dizer, né? Não é uma culpa de vocês isso, né? Realmente, as pessoas elas não têm a informação. Nem os profissionais de saúde, muitos profissionais de saúde não têm essa informação. Então, se você acha, eu fazia errado. Não, pessoal, calma. A gente está aqui realmente para ensinar vocês, para conduzir vocês nesse passo a passo, para colocar vocês nessa jornada, para vocês terem a vida de vocês transformadas. Esse é o nosso propósito. A live aqui é um aquecimento, né, doutor Ezra? Aqui é um aquecimento para que as pessoas possam chegar agora na semana que vem e realmente estar ali já mais preparado para absorver todo o conteúdo que a gente tem preparado. Porque semana que vem o conteúdo vai ser, como a gente sempre fala, né?
é um conteúdo que faz parte do nosso programa, né, faz parte da nossa comunidade, que a gente vai estar ali disponibilizando gratuitamente. É algo que faz parte de algo muito maior, mas só aquilo que a gente vai passar para vocês vai ser algo já fantástico, vocês vão ter um resultado extraordinário. E é isso que a gente quer fazer realmente. E, doutor Wesley, fala um pouco assim para você, talvez na sua prática clínica, né, como que é o jeito certo, né? Em poucas palavras, assim, o jeito certo da pessoa assim, ativar essa cura interna, né? Ativar essa saúde, né? Fala assim rapidamente, em poucas palavras, para dar Estou uma lendo aqui umas compilada nisso. perguntas aqui, as pessoas... Primeiro, pessoal, bariátrico pode fazer o jejum, tá? E só uma coisa que eu até aprendi isso com o Rodrigo, né? Não sei onde que você leu isso, mas você uma vez comentou comigo, você já reparou que a cirurgia bariátrica é o jejum forçado? Cara, é verdade, é o jejum forçado mesmo, né? Mas, enfim, a melhor maneira de você ativar essa cura interna, né? Primeiro, né? Você ter os seus pensamentos alinhados, né? Primeiro, você estar de bem consigo mesmo. Primeiro é se amar, né? Primeiro você ter o amor próprio, né? O amor é um dos sentimentos mais lindos que existe e realmente as pessoas que são amorosas são realmente pessoas que vão viver a prosperidade, a pessoa vai viver a abundância, são pessoas que vão estar realmente prosperando nessa vida, né? E, sem dúvida, ela vai estar blindada aí de boa parte das patologias, né, que estão relacionadas aí à parte cardiológica. A gente viu lá que a angústia está relacionada com o coração, né? Então, primeiro é Exatamente. ter amor próprio, né? Se amar, né? Se a pessoa é capaz de ela amar a si mesma, ela consegue amar o próximo, né? Por isso a gente tem que exercer esse amor dentro de vocês. Aí eu pergunto para vocês, vocês se amam? Eu faço essa pergunta para os meus pacientes, né? Você se ama? Você gosta de você? Você, como é que é, né? Aí, boa parte das pessoas não entende muito bem essa pergunta, mas tem um propósito por trás disso, né? Da pessoa se amar. Essa questão dos sentimentos do amor, né? A gente sempre fala de começar bem um dia agradecendo, né? Sendo grato realmente por mais um dia, por você ter pra gente ter uma família, por realmente a gente estar respirando, por a gente estar com saúde, por a gente ter um trabalho, enfim. Eu acho que da maneira como a gente expressa nossos sentimentos, aliás, nossos pensamentos, vai conduzir muito em relação aos nossos sentimentos. Então, que a gente sempre fala, né? Você acordar com aquele pensamento de realmente que você vai ser vitorioso, que realmente você vai conseguir vencer o seu dia a dia. Enfim, são práticas que eu coloco no meu dia a dia e são práticas infalíveis, né? Eu já acordo o meu dia já pensando numa vitória, já coloco realmente, já falo aqui que a minha melhor maneira de exercer meu amor acordando a Carla de um jeito carinhoso, né? Dizendo para ela que eu amo ela. Então, é uma maneira de eu dizer que começar bem um dia, a gente fica nessa sintonia, né? Mas não só se baseia em pensamentos e sentimentos, tá, pessoal? Também tem que vocês colocarem, de fato, aí a cura interna de vocês. E, sem dúvida nenhuma, o jejum é uma maneira de vocês colocarem a cura interna. Mas, para quem não tem noção nenhuma de jejum, para quem nunca praticou, para quem nunca ouviu falar, para quem está chegando agora, comece, pelo menos, tira essa historinha da sua cabeça que de 3 em 3 horas vai fazer bem para você. Comece com jejuns um pouco mais curtos e vai se adaptando a isso, né? Wesley, eu estou acostumado a fazer 6 refeições no dia. Comece fazendo só 3, café da manhã, almoço e janta. E nos intervalos, beba bastante líquidos, principalmente água. Seu corpo precisa de água. Então, uma dica que eu dou para quem nunca praticou o jejum e quer começar, comece, tira esses lanches no intervalo do almoço e do café da manhã, e no intervalo do lanche da tarde e da janta, e só fique com as 3 principais refeições do dia. Café da manhã, almoço e janta. Comece assim, para aquelas pessoas, para o seu corpo ir se habituando. Tirar o hábito de comer a cada 3 em 3 horas. Isso realmente não é benéfico para a sua saúde, principalmente... Tá, não vou generalizar.
pode ser benéfico para realmente quem tem algum tipo de benefício, talvez uma pessoa que tem um metabolismo muito acelerado, a pessoa que de fato tem um gasto energético, um atleta, assim. Mas para as pessoas que querem emagrecer, para as pessoas que querem ter um emagrecimento, eu não gosto muito dessa estratégia. Tá? Eu, particularmente, não gosto dessa estratégia. Eu gosto de uma estratégia que é mais simples, que a pessoa não vira refém de comida e ela, de fato, a vida dela, sem dúvida, ela vai se libertar. Ela vai conseguir fazer as coisas e não vai viver refém de comida. Então, a dica que a gente dá aqui para vocês comece, tira o lanchinho da manhã, tira o lanche da tarde e beba uma água saborizada, beba chás termogênicos, que a gente falou na live de hoje. Você pega uma água com canela e gengibre, é uma coisa que vai aumentar a sua termogênese. Você toma um café com canela. Então, essas são dicas legais, né? E uma outra dica que a gente dá tira tudo que é industrializado da sua despensa, limpe a sua despensa. Isso também vai ser uma coisa fundamental, porque quando você sentir fome, na verdade não é fome, é vontade de comer, a primeira coisa, se você tiver algum sentimento ruim, se você tiver realmente vontade de comer, o que você vai... Desculpa, você tiver algum sentimento e aquela fome, mas a vontade de comer, você vai direto para a despensa e vai descontar tudo em comida, né? Ou seja, aquela frase que eu sempre repito, você vai comer, não é para nutrir o corpo, é para anestesiar sua mente o sentimento ruim que você está sentindo. Por isso, pessoal, eu falei do sentimento para vocês, dos pensamentos e sentimentos. Você já está se blindando dessa parte. Mais uma vez, você colocando o jejum como prática, começando jejuns curtos e realmente fazendo a limpeza da despensa, já é um bom caminho para vocês iniciarem o jejum. Essa é a melhor dica que eu dou para vocês. E, doutor, tem uma coisa que eu lembro, uma vez eu li, e aí está até anotado aqui que eu quero compartilhar com vocês, pessoal. É por isso que eu estava olhando aqui por hora, assim, estava procurando para realmente mostrar isso para vocês. Só um pouquinho, Rodrigo. Adoçante não pode, viu, pessoal? Adoçante vai quebrar o jejum. Seja stevia, xilitol, tudo, tá bom? Isso aí quebra o jejum. Se você toma seu remédio na parte da manhã, tudo, isso não quebra o jejum, tá bom? E olha que interessante, né, pessoal? Como a gente estava falando isso, cada pensamento, ele gera uma emoção. E cada emoção, ele mobiliza um circuito hormonal que tem um impacto em trilhões de células no corpo que formam, né, o nosso organismo. E quando a gente fala sobre isso, as condutas, né, existem tipos de condutas. Então, vamos pensar aqui, olha, ver se você sabia disso. Quem sabia que levanta a mão, quem não sabia, fala assim, mais uma coisa que a gente aprendeu que a gente realmente está aqui para ensinar. As condutas S, como por exemplo, serenidade, silêncio, a sabedoria, o sono, a simpatia, por exemplo, eles promovem a secreção, a produção de serotonina. Enquanto as condutas R, isso aqui é o que a gente fala assim, é o abecedário, né, das emoções, né? As condutas R's, como ressentimento, a raiva, o rancor, né, a repressão, a resistência, eles facilitam, né, a secreção do cortisol. E quando em excesso natureza, aí você pode falar melhor, ele é um hormônio prejudicial para as células que aceleram até o envelhecimento. As condutas S de contrapartida, né, como foi falado, elas geram as atitudes com letra A, como ânimo, amor, o apreço, a amizade, a alegria, a aceitação. E as condutas R, pelo contrário, né, eles geram atitudes D, como a depressão, a dor, o despeito, o desânimo, a desolação. A gente aprender essas coisas, pessoal, são coisas que a gente realmente ensina para todo mundo que está ao nosso lado. São coisas que a gente realmente tem prazer de compartilhar. São coisas que fazem toda a diferença em nossas vidas, porque, como eu disse, né, são tudo que nós temos. Como a gente falou nisso, né, as emoções, elas geram impacto direto no nosso corpo. Então a gente realmente tem que ter uma atenção para isso. Ainda mais nesse momento, né, doutora, que está tanta gente ficando ansiosa, tem tanta gente que está ali em casa, passando por situações completamente complicadas e que precisam de apoio, né? E é como você mesmo disse, né, nessa live, né? A gente está hoje acompanhado, está hoje sabendo fazer as coisas certas, faz toda a diferença. Então, limpar a despensa, se você nunca jejuou, né, como você também falou, comece aos poucos, né? Dê tempo ao tempo. A gente fala o seguinte, né? Começa sem pressa, mas não para. Pessoal, comece sem pressa,
mas nunca pare. E pequenas mudanças, isso, e pequenas mudanças fazem uma diferença enorme no contexto. Ah, eu estou muito velho para mudar. Nunca há tempo para você começar, você se reinventar e iniciar. Sempre há tempo para você estar se modificando para isso. Não existe tempo para você parar. Sim, você pode mudar, sim. Complemento, Rodrigo. E pessoal, é realmente esse o propósito, né? Porque quando a gente começa a viver essas coisas, como a gente falou, a cura interna ela começa a ser ativada. Ah, meu Deus, tinha medo de ficar com fome. Pessoal, não se preocupe. O jejum não é sobre fome, o jejum é sobre se esvaziar de algo para se preencher de algo. O que você vai esvaziar? Você vai esvaziar de doença, vai se esvaziar do ego, para você se encher de saúde, para você se encher ali de uma maior longevidade, para você se encher de algo que vai realmente fazer a diferença na vida de vocês. Pois é. E nós, e a gente não. Que idade pode fazer? Quando que eu posso começar? Pessoal, qualquer pessoa pode começar, desde que, né, doutor Wesley? Aí fala para as pessoas, né, sobre as exceções, que não pode, quem não pode fazer o jejum, que é uma coisa bacana, né? E essa questão dos sentimentos que você está falando, Rodrigo, né? Eu, particularmente, eu tenho certeza que o Rodrigo doa todo o carinho e amor dele aqui, né? Poxa, se eu passo uma hora aqui doando carinho e amor, existe melhor maneira de eu começar o meu dia com vocês aqui e começar e terminar o dia. É notório que eu vou realmente, meu dia vai ser ótimo e próspero, né? Diferente se eu acordo de manhã e fico vendo porcaria na internet ou WhatsApp, coisas indevidas que só vai me entristecer, né? Então a gente tem que pensar nisso aí, né, Rodrigo? E você falou de uma maneira muito brilhante a questão aí dos sentimentos S, D, muito legal mesmo. Eu já tinha lido, já tinha escutado isso e realmente é muito bom eu estar sempre reforçando. E é muito bom você estar mostrando para eles que realmente você também está aprendendo com isso, né? Quanto a gente mais ensina, mais a gente aprende. A dúvida, qual que é a pergunta mesmo, Rodrigo? Com relação, né, literalmente assim, as pessoas, né, elas perguntam assim, meu Deus, será que eu posso, será que eu não posso fazer? Então fala, né, para quem o jejum, né, isso é uma coisa até, acho que é dica, né, pessoal, para a gente até finalizar essa aula com vocês, finalizar esse momento aqui de gratidão, a gente vai dar duas dicas, né? Primeiro fala, né, para quem que o jejum, quem pode fazer o jejum e quem não pode fazer o jejum. Em seguida a gente dá só mais um comentário, mas Perfeito. Fala aí, doutor. A gente indica, é mais fácil falar para as pessoas que não devem fazer o jejum, tá? Quem não está nisso aqui, não, realmente você pode fazer tranquilamente. Eu vi um monte de pessoa, bariátrico pode fazer, quem tem hipotiroidismo pode fazer, quem tem doença tal pode fazer. Tranquilo, pessoal, vocês têm que ficar atentos a isso. Diabetes tipo 1, né? Então, pessoas que tomam insulina, a gente não recomenda. E se for fazer o jejum, um médico realmente tem que estar muito de perto acompanhando ali para não ter nenhum efeito adverso, porque se a pessoa, o diabetes tipo 1, usa insulina, tá lá, faz o jejum, pode ter uma hipoglicemia, sem dúvida nenhuma, pode ser extremamente prejudicial e vai ser realmente algo que pode causar algum transtorno para esse paciente. Então tem que estar com um controle muito de perto, né? A gente tem que ficar atento para aquelas medicações que a gente toma de estômago cheio, né? AS, anti-inflamatórios, antibióticos. Então a gente recomenda às pessoas que estão usando esses medicamentos, são medicamentos temporários, não são medicamentos contínuos, são medicamentos temporários. Então, um ciclo de antibiótico, no máximo, dura aí seus 14 dias, em média, né? De 5 a 7 dias é o menor tempo, né? Anti-inflamatórios, a pessoa habitualmente usa no máximo uma semana. Por que a gente pede para não tomar eles de estômago vazio ou em jejum? Porque ele pode irritar a mucosa do seu estômago. Então, essas duas situações realmente vocês devem evitar. Assim como também mulheres grávidas, né? Mulheres que estão realmente, talvez, descobrirem que estão grávidas. A gente pede para não fazer o jejum porque realmente é algo que a gente não tem estudos concretos que mostram a eficácia, a segurança para a mãe e realmente para o bebê, né? Para o feto ali. Para idoso sarcopênico, pessoas que é um idoso que tem dificuldade a perder massa magra, a gente não recomenda. Pessoas que têm dificuldade, pessoas que também que tem uma alta performance esportiva, um atleta de rendimento de ponta, talvez essa pessoa não está habituada ao jejum, tá? Talvez ela não está habituada.
ela não deve fazer o jejum, mas lembrando, é uma contraindicação relativa, não é absoluta. Todas o que eu falei são contraindicações absolutas. Diabetes tipo 1, medicação, idoso, crianças também, a gente não recomenda fazer o jejum, criança. Então, são contraindicações absolutas. Quando ele fala fazer o jejum, esses jejuns aí um pouco mais estendidos, criança. Não é aquela criança que acorda de manhã sem fome e vai lanchar no colégio 9 horas da manhã. Tá? Isso aí não é... É um jejum curtinho, né? Muitas vezes ela ela acorda um pouquinho sem fome, que é natural, e se alimenta ali no intervalo da manhã, né? Não é o jejum que a pessoa vai ficar 12 horas, vai ficar até meio-dia. Então, essas são as principais contraindicações realmente para as pessoas que, de fato, não devem fazer o jejum, viu? Exatamente. E com muitas pessoas, pessoal, é o que a gente fala. Se você nunca fez o jejum, se você quer começar o jejum, se você não está nesse grupo, se não é o diabetes tipo 1, se você não é ali, por exemplo, não tem aquele problema de pessoa com transtornos alimentares, perfeito, né? Rodrigo, bem lembrado. Com anorexia. Isso aí, perfeito, bem lembrado. E se você não estiver grávida e nem amamentando, né? Até o seu quinto, sexto mês, você pode fazer o jejum, né? Na verdade, você deve fazer o jejum. Agora, você deve fazer um jejum com acompanhamento. Por quê? Porque essa é a melhor maneira de você não errar, não se sabotar, para você ter ali uma coisa onde você vai realmente ter uma transformação definitiva. Ah, mas se você quiser tentar, pessoal, tenta. É o que a gente fala. Começa aos poucos. Já com essas dicas, muitas pessoas têm transformações incríveis. Tem transformações, na verdade, que a gente começa a ver relatos aqui. A gente ouviu, comecei a fazer em 38 dias, perdi 10 quilos. Uma outra pessoa falou, olha, eu perdi 40 quilos, né, em um ano. Então, a gente começa a observar que, às vezes, as pessoas elas têm resultados e têm transformações. Mas se você tem dúvida, você tem que começar ali, pessoal, porque realmente não é uma coisa simples. É uma coisa que precisa de um acompanhamento. É uma pessoa que precisa ali de muitos detalhes. As pessoas têm que realmente ter esse cuidado, né? Tem que ter essa diretriz. E por que a gente está falando isso, pessoal? Porque realmente a gente está aqui para ensinar para vocês esse passo a passo. Está aqui para realmente mostrar para vocês qual é o caminho para você começar nessa jornada. Eu perdi 13 quilos sozinho em um mês. Então as pessoas têm resultado. E se você quiser realmente aprimorar o resultado, você realmente deve ter um acompanhamento, deve ter esse apoio. E viver isso, não como uma maneira assim, para A ou para B, não. É ver isso realmente para aprender definitivamente e compartilhar isso com as pessoas que você ama. E a gente está falando também disso, pessoal, por dois motivos, né? O primeiro motivo é porque a gente vai, no final dessa live, a gente vai falar o seguinte para vocês. Hoje, né, se vocês quiserem já se antecipar, né, no link, né, Dr. Wesley, na semana que vem, a partir do dia 30, vai começar oficialmente a semana do emagrecimento em casa. Essa semana, ela faz parte de um módulo onde dentro de um programa muito maior que a nossa comunidade, mas a gente vai realmente dar o módulo inteiro para vocês gratuitamente. E depois da semana, quem quiser, quem está com a gente, assim, quem quiser seguir, a gente vai até abrir inscrições, mas são turmas limitadas, mas a gente está falando aqui para vocês, porque a gente realmente quer entregar para vocês, quer dar conteúdo para vocês gratuitamente, para que vocês possam realmente começar. É uma maneira, a gente não poderia fazer algo diferente nesse momento. A gente não poderia esconder para vocês. Não, a semana é gratuita, pessoal. Sabe quem quiser continuar depois, que elas vão ter um investimento só simbólico, assim. Mas a gente não vamos falar sobre isso aqui agora, que a finalidade não é essa. Na verdade, isso é quem realmente está querendo comprometido, quem quer continuar com a gente, enfim. Mas não é o foco dessa live, né? Mas o que a gente quer mostrar para vocês é que na semana que vem vão ser aulas incríveis. Na verdade, aulas fantásticas, doutoras, que mudaram a vida já de muitas pessoas. Vão ser as melhores aulas que a gente já gravou, né? Algumas delas vão ter uma retransmissão, mas quem vai estar presente não vai se arrepender. E o melhor, pessoal, a gente vai estar montando uma coisa pela primeira vez. Vai ter uma comunidade também gratuita, durante 7 dias, dentro do Facebook, onde a gente vai estar passando ali um desafio de 7 dias para vocês. Desde o primeiro dia, vão ter tarefas, vão ter ali uma série de coisas para vocês começarem a dar esse espaço nessa jornada e, definitivamente, né, ativar essa cura interna e viver esse milagre, né? Bem, a semana do emagrecimento em casa ela começa no dia 30 e vai até o domingo. E no dia 6/7 a gente vai depois abrir realmente as inscrições para quem quer realmente continuar conosco, né? Mas essa semana, da semana que vem, é realmente gratuita.
E a inscrição você pode estar realizando no link da bio do Dr. Wesley ou na link da bio do Milagre Jejum. Só você clicar ali, preencher seu e-mail, você vai receber um e-mail e tem mais um detalhe que aí é uma surpresa. Você vai receber um presente nosso. A gente tem vai mandar um livro para vocês falando mais sobre o jejum. Então, é um livro completo, né? Mitos e verdades sobre o jejum. Ali tem só informação preciosa ali e, sem dúvida nenhuma, vocês, com essas informações, vocês vão despertar muita coisa na cabeça de vocês, viu? Vai ser fantástico, né, doutor? Vai ser fantástico. Então, pessoal, nosso eterno, né, doutor Wesley, agradecimento. Isso mesmo, cria um Facebook aí no tempo, pessoal. É um aplicativo que você baixa e você vai estar criando. E é gratuito. Dificuldade do Facebook, né? Mas é isso aí, eu tive que me adaptar ao Telegram, eu tive que me adaptar aí a uma série de coisas. A gente tem que entrar aí na TikTok. Até eu tenho que começar a fazer esse negócio de TikTok aí também, né? Meu Deus do céu, cara. Agora eu vou ter que me adaptar ao TikTok, porque minha sobrinha só fala de TikTok. A Carla agora no TikTok também. Eu tenho que entrar no TikTok, entendeu? Para entrar na zoeira de todo mundo. Então é 200 redes sociais que a gente tem que ficar tomando conta, enfim, né? Então, pessoal, é isso aí. A gente é um mundo conectado, a gente tem que, de fato, tá interagindo com todo mundo. É com as crianças, é com o Facebook, tem o pessoal aí que usa só o Facebook, é o pessoal do Telegram, do WhatsApp, então vamos aí mexer em todas as redes, tá bom? Exatamente. Então, pessoal, a gente vai mandar também, disponibilizar depois o link da inscrição também no Telegram para vocês, mas quem já está aqui, já se inscreve, já reserva a sua vaga para a semana que vem, para você não ficar de fora da semana do emagrecimento em casa. É uma semana 100% gratuita, 100% online, onde vai ser incrível. E, pessoal, a gente vai fazer aquele nosso pedido, né, Dr. Wesley? Tira um print e compartilha essa live. Marca o Dr. Wesley, me marca, que a gente vai ser fantástico. E amanhã, né, pessoal, nós temos dois compromissos. Sequência, isso aí. Às 6h45 da manhã, a gente vai falar por que emagrecer com jejum é econômico, né? Ou seja, coloca dinheiro no seu bolso. Né? Jejum é uma coisa realmente fantástica. E como ela superou o medo de começar a fazer o jejum. Né, que vai ser a Paulinha, né, doutora Wesley, que vai dar o grande depoimento dela aqui amanhã, né? Perfeito, pessoal. Olha, obrigado por companhia de vocês nessa 1h10. Gratidão. Principalmente as pessoas que estão sempre aqui nos prestigiando, comentando, tirando as dúvidas. Obrigado, gratidão. E nos vemos amanhã, viu, pessoal? Um beijo e até 6h45. Valeu, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, ó.